alegria estar aqui mais uma vez. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui e ver os irmãos. E um privilégio, estar aqui como mensageiro. Deus seja louvado. Isso é prova que Deus usa cada um de nós, ao levar a sua palavra uns aos outros. Irmãos, que a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus esteja com cada um de vocês. Essa manhã vamos falar de uma mensagem de esperança. O título da mensagem é salvação. Vamos falar de salvação. O que a gente estudou na escola sabatina foi muito bem proveitoso, muito bem discutido entre os irmãos. Tem alguns pontos que ligam na mensagem de hoje. A gente vai vir para frente. Certo pastor, uma vez, ao fazer uma semana de oração numa grande igreja, e ao visitar os irmãos, ele deparou com as seguintes frases: espero ser salvo, desejo ser salvo, estou me esforçando para ser salvo. Irmão, alguma dessas frases já passou na sua mente? Na minha já passou há algum tempo atrás. Embora aqueles membros fossem sinceros na fé, um sentimento de dúvida os perturbava. Como podemos ter a certeza da salvação? Se essas frases já passou na mente dos irmãos, e os irmãos têm alguma dúvida, Jesus quer dizer para cada um de nós essa manhã: você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Amém. Tenha certeza, não tenha dúvida, tenha certeza da sua salvação, porque a Bíblia está repleta de textos, tem centenas de textos que nos garantem, nos afirmam para todo aquele que crê vai ser salvo. Amém. Mas o texto que a gente vai estudar essa manhã está no Evangelho de João. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5 de João. Nós vamos ler o texto do versículo 17, depois do 24. Capítulo 5 e o versículo, vamos ler o versículo 17, depois o 24. Como todos encontraram, vamos falar com Deus mais uma vez. Oremos. Eterno Deus, maravilhoso Pai, o livro do Senhor está aberto. Queremos nesse momento pedir a sabedoria do Espírito Santo para compreender e, acima de tudo, ó Deus, pôr em prática em nossa vida. Amém. E ter a certeza da nossa salvação. Sim. Em Cristo Jesus. Esse é o nosso pedido. Amém. Primeiro aqui, irmãos, no capítulo 5 de João, a partir do versículo, nós vamos ler o 17, mas aqui o subtítulo diz que Jesus declara ser filho de Deus e igual a Deus. Porque Jesus, você já se perguntou por que Jesus aqui se declara ser filho de Deus? Porque Jesus ele tem uma dupla personalidade, Como ele tomou a forma de ser humano, aqui ele se declara como filho de Deus. E como ele é o próprio Deus, ele se declara ser igual a Deus. Por quê? Com certeza, ele é Deus, Veja, muitos acham, por Jesus se declarar ser filho de Deus, acham que Jesus foi criado. Não. A Bíblia
não ensina isso. Jesus ele não foi criado. Veja, Jesus não precisou do Y do homem e do X da mulher para ser gerado no ventre de Maria. Não. Jesus ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Isso é uma prova de que ele não foi criado, né? Ele não foi criado, né? Então por isso que ele se declara ser filho de Deus, né? Porque ele tomou a sua forma de homem, né? Ele tem essa dupla personalidade. Mas aqui a gente vê que os judeus o perseguiam Jesus, né? Por ele se declarar ser igual a Deus e também fazer vários milagres no sábado, não é assim? Aí o versículo 17 diz: e Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu também. Isso é um dos textos também muito discutido, né, no meio evangélico, com relação à guarda do sábado. Mas a gente sabemos aqui, nós sabemos que o trabalho aqui que Jesus disse não é o trabalho do ganha-pão, não é na carpintaria também, não é na carpintaria. O trabalho de Deus Pai, o trabalho de Jesus era em prol da salvação daquele judeu e de cada um de nós. Amém? Amém. Esse é o trabalho de Deus, esse é o trabalho de Jesus. Inclusive ele está à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Amém. E por aqueles que ainda nem conheceram a mensagem. Então, irmão, Deus trabalha em prol da nossa salvação. Então, pode ter essa esperança. Devemos ter essa esperança de que Deus deseja nos salvar de forma tremenda. Tremenda. E não fique nenhuma dúvida na cabeça dos irmãos, né? Agora no texto 24, aqui a Bíblia vai deixar mais claro ainda. O 24 diz: Jesus diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Amém? Amém. E o texto continua: e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Para a vida. Amém? Glória. Irmãos, aqui é a certeza de nossa salvação. Agora tem uma condição aqui. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra. Mas não é o suficiente, irmão, só ouvir. Não é o suficiente. O que é mais importante é crer em Jesus. Crer que Ele foi o enviado de Deus, né? Para morrer naquela cruz, para nos dar a salvação. Amém? Amém. Mas como é que podemos crer sem ouvir? Veja que uma coisa liga com a outra. A Bíblia deixa bem claro lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir. Então, crer. Precisamos todos os dias ouvir a voz de Deus através da palavra. Aí a nossa fé aumenta, a nossa crença aumenta em Jesus. E assim teremos a certeza de nossa salvação. Amém. O texto também diz que nós não entrará em condenação. Amém? Amém. Mas também tem um ponto aqui que nós vamos ver mais lá na frente, quando a gente lê outro texto, tá bom? Tem um ponto, tem uma condição para que a gente não seja condenado. Tem uma condição que nós vamos ver aqui para frente. Mas agora vamos trabalhar 4 pontos da salvação com relação ao cristão. E o primeiro ponto: é verdade que biblicamente não podemos aceitar a doutrina de algumas denominações que pregam uma vez salvo, salvo para sempre, né? Não podemos aceitar essa orientação, e não é Bíblia, não é bíblico, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso. Nós sabemos que a salvação é agora, é um processo. Nós vamos entender aqui que é um processo, né? Então, não devemos aceitar essa doutrina. Porém, precisamos cada dia ter a certeza de nossa salvação.
A insegurança pode ter como causa, o primeiro ponto é a causa da incerteza, que muitas vezes deixa dúvida em nossa mente. Esse é o primeiro ponto. A insegurança pode ter causa um sentimento de culpa, transgressões não confessadas e pecados acariciados. Esse foi o primeiro ponto, né, que foi citado na lição da escola. Pecados acariciados. Irmão, isso nos deixa, isso é a causa da incerteza, nos causa dúvida. Pecados acariciados. Será, meu Deus, que eu vou ser salvo? Está vendo? Então, devemos confessar os nossos pecados a Deus, porque Ele nos perdoa, nos limpa. Amém? Amém. Então, tudo isso é causa, né, que produz a incerteza da nossa salvação. A incerteza também pode resultar na incompreensão da diferença entre tentação e pecado. Veja, tentação não é um pecado consumado. Jesus, ele foi tentado, mas não pecou. Somos pecados todos os dias, sim ou não? Sim. Somos tentados todos os dias. Somos tentados. Então, tudo isso é que nos causa incerteza da nossa salvação. Tendências também pecaminosas, que nós temos tendências pecaminosas, né? Lembro, na escola sabatina também discutimos, né, sobre a questão de olhar, né, com intenções impuras. Essas são as tendências pecaminosas, né, que a gente tem. Então, tudo isso é a causa da incerteza. Então, Então tudo isso leva alguns a repetir em angústia as palavras de Paulo. Veja o que Paulo ele falou em Romanos 7,14: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Ou seja, Paulo ele tinha essa certeza da sua natureza pecaminosa, tendenciosa, que nos impulsiona a pecar, né? Então tudo isso é causa da incerteza da nossa salvação. Outra razão que produz a incerteza da salvação é a incapacidade de compreender o caráter de Deus. Então vocês percebem, se nós não tivermos contato com a palavra de Deus, às vezes nós não compreendemos o caráter de Deus. E o caráter de Deus nós compreendemos mais quando nós estudamos os seus mandamentos, que ali revela o caráter de Deus. Então, muitos o imaginam como um fiscal severo, sempre pronto para encontrar falhas e nos desqualificar para a vida eterna. Isso também é uma causa, né? Muitos pensam que Deus está lá pronto, né, para apontar o nosso erro, mas não. Deus está disposto para perdoar, para nos salvar. Amém? Amém. Então, tudo isso é um ponto da causa da incerteza da nossa salvação. Vamos agora ao segundo ponto. O segundo ponto é: podemos ter certeza, sim ou não? Sim. Podemos ter certeza, de acordo com Jesus aqui, capítulo 5, versículo 24. Quem crê, né, e perseverar será salvo. O apóstolo Paulo desdobou o tema da salvação em três tempos. A salvação como um evento passado, né, fomos salvos. Uma experiência presente, estamos sendo salvos. E uma esperança futura, seremos salvos. Amém. Vamos ver isso em Romanos 5. Abra sua Bíblia aí, em Romanos 5. Romanos 5, 1 e 2.
E a Bíblia diz o seguinte: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Amém? Então Paulo destaca aqui os 3 pontos, né? Fomos justificados pela fé, né? Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, fomos justificados. E pela qual também temos o que? Entrado pela fé a esta graça, né? E se estamos firmes, nos gloriamos na esperança da volta de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por isso. Então, irmão, tenha certeza da sua salvação. Amém. Amém? E aqui diz mais o seguinte: a salvação deve ser compreendida como um processo contínuo. Por meio da justificação, o pecador arrependido foi perdoado e salvo da culpa do pecado passado. Agora ele desfruta a alegria da experiência cristã, libertado do poder do pecado presente. Oh, glória. Louvado seja Deus por isso. Amém. E por ocasião da segunda vinda de Cristo, ele será libertado da presença do pecado futuro. Amém. Amém. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverem a palavra tal como vos preguei. Amém? Amém. Então, irmãos, Deus está falando para cada um de nós essa noite, essa manhã, perdão. Confie no Evangelho, permaneça no Evangelho. E tenha certeza de que um dia Deus vai nos dar a coroa da vida. Amém. Eu creio. Sim, irmão, podemos ter a certeza de nossa salvação se perseverarmos em seu caminho até o fim. Amém? Amém. Até o fim. Você lembra a citação de Jesus que a gente não podemos. Jesus falando uma vez aos discípulos, eu não lembro qual é o Evangelho. Jesus falou para os discípulos que a gente não podemos, né? O larato, irmã, me recorda aí. O larato onde como o agricultor ele quer cortar a terra, né, ele põe, né, um arado, muito arado. Ele põe um animal para puxar aquele arado para cortar, né? Exatamente. Aí Jesus aconselhou os discípulos, cada um, para que não olhe para trás. Se o agricultor ele olhasse para trás, se ele tirasse a visão do arado, a linha podia sair torta e cortar, exatamente. Então, irmãos, não podemos olhar para trás por nosso pecado passado, porque podemos perder o caminho, o foco, né, irmão? A mulher de Jó. Ponto, bom exemplo. Não podemos olhar para trás por nossos pecados do passado, porque Jesus já perdoou. Amém. Devemos ter a certeza que Ele nos perdoou. Amém? Amém. Então devemos focar no caminho que é Cristo, né? O autor, né? E consumador da nossa fé. Amém. Então foi isso que Paulo orientou os Coríntios, né? E a palavra de Deus nos orienta hoje. Agora vamos ao terceiro ponto: a salvação como um processo. A salvação como evento passado é o que chamamos de justificação, né? Agora nós vamos abrir a Bíblia lá em Romanos 8:1. Agora vamos entender o ponto que eu falei, a condição, né, para não ser condenado. Romanos 8,
versículo 1. E diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas tem uma condição para a gente não ser condenado. Qual é a condição? O texto diz aí: segundo aquele que não anda segundo a carne, mas o poder do Espírito. Então vocês percebem aí, irmão, qual é a condição? Não podemos, como Sansão, como vimos na escola sabatina, seguir os seus próprios desejos, não seguir o desejo de Deus, seguir a vontade da carne, os prazeres. O pecado é prazeroso, mas traz consequências terríveis. Então, devemos seguir segundo o poder do Espírito. Então, se nós seguimos no poder do Espírito todos os dias, tivemos íntima comunhão com Ele, pedindo o poder, sendo batizado diariamente com o poder do Espírito, pode ter certeza da salvação. Amém. Louvado seja Deus. A salvação, como evento transcorrido, se fundamenta na obra que Cristo consumou na cruz. O cristão contempla o passado quando, pela fé, aceitou o sacrifício vigário de Jesus. Havendo alcançado o perdão, a salvação passa a ser uma experiência presente. E eu creio, irmão, que nós estamos vivendo essa experiência. Cada um de vocês está vivendo essa experiência. Creia nisso, irmão. Usando a alegoria de John, em seu livro Peregrino, ele disse: a justificação é a porta que permite o acesso a um caminho que nos conduz à vida eterna. Amém? Foi a justificação de Cristo. Foi o que Ele fez naquela cruz, que nos garante o livre acesso às mansões celestiais. Esse caminho, na terminologia bíblica, é conhecido como santificação. Está vendo aqui o outro processo? A santificação. Então, vemos que não podemos cair naquela doutrina, de salvo agora, salvo para sempre. Não. O cristão deve a cada dia santificar, separar tempo para estar ligado com o autor da vida, que é Jesus. Buscar o poder do Espírito Santo, santificar, separar tempo. Santificação significa separar tempo para estar com Deus. Se separar. Não seguir mais o seu desejo da carne, e agora santificar na palavra, O cristão fortalecido pelo poder divino caminha por essa estrada ascendente, o caminho da experiência cristã. Nessa jornada, a graça santificadora de Deus opera no coração dos que estão sendo salvos pelo Evangelho. Não foi assim que Cristo, o que Paulo falou aqui em Coríntios, no versículo 2? E ele chega a dizer em algumas traduções: irmãos, será que a minha pregação foi em vão? O que vocês aprenderam até hoje, irmãos, será que está sendo em vão? Não, devemos seguir firmemente no Evangelho, se santificando pela palavra de Deus, todos os dias. E sendo assim, irmão, nós vamos ver o fruto do Espírito Santo fluir em cada um de nós. Amém. A santificação é a obra de uma vida toda. Libertado do pecado, transformado em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Amém? Então, irmãos,
Se hoje estamos aqui porque fomos transformados pelo poder de Deus. Veja que todos nós somos testemunho. Não levamos mais aquela vida que a gente levava lá atrás. Eu particularmente não. Tinha uma idolatria tremenda. Era uma banda do Rio Grande do Norte. Alguns irmãos que sabem do meu destino. Irmãos, eu era fã de carteirinha da banda Grafite. Irmão, eu tinha, através do nosso fã-clube, né, a gente ia, eu fazia questão de pagar o ingresso. Muitas vezes ele dava a oportunidade, né? Não, entre com a gente, né? Não, a gente fazia questão de pagar, né, para ajudar a banda. Muitas vezes tocava pela bilheteria. Então veja, irmão, isso, como Deus transforma a vida de cada um. Deus nos resgata de um lamaçal de pecado, né? Então, esse é o poder de Deus, é o poder do Evangelho, transforma a nossa vida. Então, devemos permanecer firmes, né? Focar na salvação que Cristo nos oferece a cada dia. Milhares de cristãos era levado constantemente. Não, aqui é o quarto ponto, eu pulei aqui. Finalmente, como esperança futura, seremos libertados da presença do pecado e revestidos da glória de Deus. Amém. Em seu resplendor e glorificação. E a gente vê isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Agora vamos ver. Quando é que nós vamos ser libertados de uma vez por toda da presença do pecado em nossa vida? Dessa natureza pecaminosa. Em 1 Coríntios, no capítulo 15. O versículo de 51 a 54. Amém? Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Amém. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se reviste da imortalidade. E quando isto que é corruptível se reviste da incorruptibilidade, isto é, que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Glória a Deus. Pela ocasião da volta de Cristo, a trombeta soará, milhares de anjos, Jesus vai dar ordem aos anjos, as sepulturas vão abrir, vai haver uma classe de pessoa viva, salva, e eu creio que eu vou estar nessa classe. Amém. Não sei você, mas eu creio que eu vou estar nessa classe. Não vou passar pela morte, pelo sono, eu creio, mas que seja feita a vontade de Deus, né? Portanto, que eu esteja na primeira ressurreição e que você esteja também na primeira ressurreição. Então Jesus vai dar ordem, sepulturas vão abrir, e é nesse momento que Jesus vai arrancar de nós a natureza pecaminosa. E nós vamos ser que nem Deus, imortal. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Isso vai ser muito maravilhoso. A presença do pecado vai sumir de nós, porque Jesus prometeu, e vai ser cumprida essa palavra. Amém. Nesse dia vai se cumprir essa palavra. E para todos sempre, irmão, nós não vamos viver com Jesus. Não, o sofrimento não vai existir mais, o pecado não vai existir mais. Amém. E o quarto ponto, irmão, é a segurança da salvação. Devemos ter essa segurança da salvação.
Durante a segunda prisão do apóstolo Paulo, Nero, o deporta romano, descarregava toda a ira de seu satânico coração contra a igreja cristã. A história conta, irmão, que esse imperador romano, ele soltava as feras, né, lá dos coliseus para devorar os cristãos. E milhares de cristãos eram levados constantemente à arena dos anfiteatros de Roma, onde era devorado por feras famintas, diante da multidão e diante de espectadores. Paulo se encontrava na prisão mamertina, mantineado com pesadas cadeias. Era um homem idoso, debilitado pelo sofrimento e árduo trabalho de uma vida tribulada, porém comprometida com a pregação do Evangelho. Amém. Então, essa era a segurança de Paulo. Essa era a segurança que cada um de nós devemos ter. Essa convicção. Era um homem, Paulo sabia que se aproximava o dia do seu martírio. Ali ele escreveu a segunda epístola a Timóteo. Essa carta era chamada como razão Testamento de Paulo. E veja o que ele escreveu. Aqui foi a última vez que Paulo pegou uma pena e tinta e foi na prisão. Vejamos 2 Timóteo, no capítulo 1, e o versículo 12. Segunda Epístola de Timóteo, no capítulo 1, e o versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Sabe, irmãos, isso é um dos textos que faz diferença na vida de Paulo e faz a diferença na vida de cada um de nós. E ele disse: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém. E estou certo de que é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Oh, glória! Louvado seja Deus. Irmão, essa é a nossa segurança. Você tem a certeza em quem você tem crido, assim como o apóstolo Paulo? Paulo ele declara aqui, né, que padecendo por aquelas coisas, mas ele tinha certeza, ele disse que não se envergonhava daquilo, porque ele sabia em quem ele tinha crido, em quem ele cria. A confiança de Paulo estava em Jesus, naquele que teve um encontro com ele na estrada de Damasco. Então, irmãos, devemos crer, devemos confiar. Qual foi o dia da sua conversão? Permaneça firme. Cristo não nos ampara. Cristo vai nos salvar até aquele dia quando ele vier. Então essa foi as últimas palavras de Paulo escrita naquela escura e fria prisão. Ele tomou a pena, pela última vez. Porque sei em quem tenho crido e estou certo, ele é poderoso. E ele cria naquele dia. E Paulo ele cria que Jesus voltará em seus dias. Mas naquele grande dia,
Quando Jesus voltar, Paulo vai ressuscitar na primeira ressurreição. Exatamente. E ele escreveu também outro texto, né? Agora no capítulo 8, para a gente concluir e fechar. Vejamos agora no mesma carta aí, né? Agora no capítulo 4, no versículo 8. Quatro e 8. 2 Timóteo 4 e 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Louvado seja Deus. Então, irmãos, essa é a garantia, essa é a nossa segurança. E Paulo disse: não só a mim, mas todo aquele que ama a sua vida. Você crê na volta de Jesus? Amém. Então, se você crê na volta de Jesus, fique de pé e vamos orar ao Senhor. E tenha certeza, irmão. Se tem mais uma música, vamos continuar em pé, vamos louvar em pé e vamos louvar o Senhor. Saia daqui com essa certeza, irmão, que naquele grande dia vamos receber a nossa coroa para a honra e glória do Eterno. Maravilhoso Deus, nós grato a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e tem nos dado, Senhor, essa certeza que o Senhor derramou o sangue na cruz para salvar cada um de nós. Ó Deus, se muitas das vezes o pecado tem nos causado dúvida, que o Senhor nos ilumine
nos levar para o céu. Não deixe, Senhor, nossa natureza prevalecer, mas que o poder do Espírito Santo prevaleça na nossa mente e no nosso coração. Esse é o nosso desejo, Deus. Esse é o nosso pedido. Então, Deus nos concede essa unção do poder do Espírito Santo para que nós possamos permanecer firmes até aquele dia. E que essa fé no nosso coração possa crescer a cada momento. Aqui também nós sentimos o desejo de não só ter a certeza da nossa salvação, mas também levar a salvação ao nosso semelhante. E nesse momento, Deus, te pedimos que nos despedem na tua santa companhia, na tua santa segurança. Em nome do Senhor Jesus. Amém.